Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Nessa noite do dia 25/2, 9 horas e 43 minutos. Olha eu aqui. No caso, 21 horas e 43 minutos, horário de Salvador, ou de Brasília, né? Brasil. Meus amigos, a minha intenção dessa live, na verdade, nem é uma intenção, né? Minha proposta dessa live, que eu estava há mais ou menos uns 20 minutos atrás, psicografando com amigos espirituais, conversando com eles, né? Crendo vocês ou não, mas é a crença que a gente tem, com muito respeito. E eles perguntaram para mim o que eles já sabem, né? Hoje aqui na live, está aqui em cima, Deus é Mais e os amigos espirituais. Hoje eu não estou fazendo pelo YouTube, depois eu coloco no YouTube, vai gravar, né? Tá no Facebook. Hoje é só um bate-papo bem rápido, sim. Eles pediram para mim fazer isso, que talvez sirva para alguém. Se não servir, tranquilo também, cada um na fé de Deus e no seu amor próprio. E eu perguntei para eles, e aí, meus amigos, o que vocês acham aí desse coronavírus? O que vocês estão achando desse momento, né, que a gente está vivendo aí? E a resposta foi interessante, porque eu não posso falar pelos outros médiuns, né? Eu falo por mim, pela minha opaca mediunidade e sensibilidade, e eles falaram o que é óbvio. Nenhuma doença desune. As escolhas é que separam. Nenhuma doença desune, mas as escolhas é que separam. E quando um desses amigos, que é o total, quantidade não é qualidade, mas eram 6, só que 2 estavam escrevendo com a gente em si, mas estavam 6, falaram isso e eu, poxa, mas e as pessoas que estão morrendo, desencarnando, e as famílias que estão vivendo uma certa escassez, até mesmo de alimentos, né? A gente vive num país, não só falando do Brasil, mas do mundo inteiro, tem várias regiões aí, se não tiver nenhuma ajuda, né, elas não estão podendo trabalhar. Aqui mesmo em Salvador, eu ouvi falar, não tenho certeza absoluta, que eu já nem olhei televisão nem nada, que a partir de amanhã, parece que amanhã, vai tudo funcionar até às 18 horas, depois fecha tudo, e só segunda-feira que vai ter as coisas, vão voltar algumas a se abrir. Eu não sei se é verdadeiro isso, entendeu? Foi uma amiga que falou para mim, confio nela, mas até onde eu sei, algumas coisas já estão fechando. E nessas horas, né, que a gente tem que se pegar a Deus e a atitude. E eu, como sempre, quando aproveito, que é muito difícil, eu já falei isso aqui nas lives, é muito difícil eu ver, né, as entidades que trabalham comigo. Hoje eu vi uma dessas entidades, o nome não importa, mas até a gente já fez lives, ele manifestado, e os outros espíritos também, foi um presente até que eu tive, até estou meio emocionado aqui, um pouco ainda, né, que eu não sei o que é que eu tenho, eu vejo o espírito, seja com luz ou sem luz, eu sou Maria Derretona, já me derreto todo, eu prefiro ouvi-los. E foi uma conversa muito, muito gratificante, porque marcou meu coração. Aí um deles falou, faça isso aí, que é computador, né? Converse com seus irmãos aí. Obviamente que eu não lembro de tudo que foi falado, mas o pouco que foi falado, eu senti. E está aqui em mim. E eu, antes de ser um religioso, eu sou um partidário à humanidade. Eu creio na humanidade, acima de qualquer tipo de religião e filosofia. Eu entendo que eu sou urgente porque eu me destaco na pessoa que eu sou, não para fora, mas por dentro de mim. Não pelaquilo que eu tenho, e naquilo que eu mantenho, e naquilo que eu faço, ou naquilo que eu possa prover para fora, mas naquilo que eu nutro por dentro. Quando eu digo eu, creio eu qualquer outra pessoa, que é tudo aquilo que a gente fala nas nossas lives. Mas quando eu perguntei isso para esse amigo, ele me veio com essa resposta que eu dei há pouco tempo, aquilo, na hora, aquilo me tocou com uma força tão grande, porque hoje eu ouvi de manhã, desde uma certa hora da manhã até uma certa hora, começo agora da noitinha,
só reclamação, dor e sofrimento, né? Mediante até o trabalho que a gente faz de psicanalista. E eu falo isso me colocando perante, não digo fruente, porque graças a Deus dói, mas sofrer eu cuido muito, porque eu acredito que sofrer é uma opção, doer não, tá? Me dói ver as pessoas passando necessidade. Agora, sofrer, o que vai adiantar isso? Mas aí cada um no seu modo de ver e de viver. Mas a questão que está me trazendo esse horário aí, que eu não quero ser inoportuno, as pessoas já dando boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai ficar gravado aqui. Até suspirei agora, porque eu perguntei, sim, mas o que nós vamos fazer para eles, né? Viver bem assim. Mas não tem um jeito que a gente possa fazer fora a religião. E eu falei mesmo, eu interrogo, olha só o advogado, juiz, eu interroguei mesmo, sim, mas os senhores vêm aqui, escrevem comigo, né, ou com outros médios, né, cada um fala uma coisa, não que os senhores vão falar a verdade, ou por mim sairá a verdade, mas para que tudo isso? Progredir. A dor faz progredir? Não. A opção, sim. O sofrimento faz alguém evoluir? Não. A decisão e a escolha, sim. Então, eu estou falando isso, que talvez algumas pessoas não vão entender muito bem, e eu sou muito aberto à crítica. Fiquem à vontade. Eu sempre digo isso, eu perdi 4 amigos para o Covid. Graças a Deus eu não perdi, apesar que esses amigos eram tal qual como familiares. Mas eu não senti na pele a perca de um pai, de uma mãe, de um filho, ou coisas assim, nem quero, eu não sou hipócrita, por mais que eu acredito na vida após a morte. Mas eu falo no geral em si. O que a gente pode fazer em nome de Deus, em nome da vida, em nome do amor, em nome de si, para apaziguar tudo isso que está acontecendo? Tem horas que a gente se acorda de manhã, parece um pesadelo, parece uma noite mal dormida, Deus é mais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar os noticiários, uns maqueiam, outros não maqueiam. E uma coisa que eu ando sentindo como médium, como sensitivo, como ser humano, acima de todo qualquer tipo de título que vai em papel, que eu, abre aspas, consegui, mas que eu posso manter mesmo de verdade, por índole, caráter, conduta e pelo que eu nutro, é a humanidade, não é o que está no papel. Isso sim é verdade, é o que está além do papel. Rapaz, a gente fica abismado com o grau de violência e a animalidade que muitas pessoas, inclusive eu, está gravado aqui, muitas das vezes, percebendo ou não, estamos começando a nos infiltrar, a nos imantar, não todos, ou a nos induzir. Graças a Deus, eu não tive nenhum ato de instinto, né, com as pessoas, até então, não sei amanhã. Mas tem horas assim que a gente vai sentindo. Eu estou falando aqui uma conversa de médium para médium, até para quem não é médium. É uma atmosfera tão negativa, tão pesada, que aí já ultrapassa a doença. Aí já fora os cânceres que estavam encobertos, por pele maquiadas, por corpos bem trajados, por falas bonitas, por textos repetidos, por aparente posturas vistosas. E é incrível que é uma coisa ruim, mas mesmo sendo uma coisa ruim, sei lá, posso dizer que é um mal, ou seja, o mal, está arrancando as máscaras das pessoas. Aí o Edson Rosa vê que muitas das vezes ele não é calmo, não é paciente. Então a gente precisa trabalhar essa calma, essa paciência para absorver mais prudência, mais coerência. Aí talvez o Edson Rosa, estou falando de mim, né? Quem sou eu para falar dos outros, de alguém, vê que a fé dele é pura pretensão. É uma fé que se compra, que se vende, que se subjuga, que se submete, que possui, que se vitimiza, ou muitas das vezes, quando não, anda nas vias da conveniência ou da barganha. Então, não é fé, isso é pretensão. Onde é que está Deus nisso? No meu umbigo? Então, e aí vai. Eu poderia falar muito mais de Edson Rosa, admirando e contemplando os meus irmãos seres humanos, andando nas ruas, nos shoppings, né, alguns que estão abertos,
ou dentro de sua casa, ou escutando seus sons a todo volume, ou se não encerrado, né? Encarcerados dentro do seu próprio lar, alguns têm isso, outros não. A gente entende que é um momento de tensão, que é um momento também de muita fustigação, cansaço, estresse emocional, mas também a gente entende que neste momento a gente precisa ter, para quem crê, obviamente, fé raciocinada, um raciocínio. Oh, meu Deus, só fica pior se a gente, assim, infelizmente, conseguir manter pior. Uma doença, seja ela qual for, só nos aniquila quando a gente perde a esperança na melhora do outro, não só do que está afligindo o corpo, mas também do que é da alma, no trato, no retrato, na convivência, que está além das aparências, mas da influência, né? Do bem dizer ou mal dizer, do conviver, pode mutuamente solidificar, né, em solidez de caráter, de conduta e de ética, na vida um do outro. Mas aí são coisas que não deixam de ser espirituais. E mediante essa conversa que eu tive com esses espíritos, né, alguns irmãos aí, um Zé da vida, um João, né, um Chico, um Mina, uns amigos espirituais não vêm ao caso, mas eram 6, não por quantidade, repito, né, qualidade. Aí eu perguntei, mas não tem nada que a gente possa fazer que possa diminuir a dor minha ou do outro, o sofrimento? Rapaz, aí veio aquilo que eu sempre falo, mas a gente falar uma coisa, você ouvir um ser que você tem carinho, não fanatismo, amor, não idolatria, que eu, graças a Deus, cuido da minha vida e eles cuidam dele no plano espiritual, mas que tem algo que se chama afeto, dizer assim, meu filho, vai servir. Você precisa, isso eles falando para mim, talvez do seu mentor, para pegar a tua mão e escrever, ou teclar hoje em dia. Mas o que necessita o teu coração para ele se envolver com a dor e sofrimento do outro, que tão necessita, muitas das vezes, de um abraço pelo ouvido, de um acalento pelos teus olhos. Isso dentro da nossa casa, não precisa nem ser na rua. De um momento mesmo, mediante a essa atmosfera pesada, mas feliz. Então, a gente entende que as pessoas estão tensas, a gente não está condenando, estou falando para quem é espírita, espiritualista, quem não é, tranquilo. Não conceba isso como chá de moral, nem para quem seja espírita ou espiritualista. Não. Eu não perco tempo com julgamento, graças a Deus. O que eu estou tentando trazer aqui nesses 13 minutos, eu prometi que ia fazer meia hora, e já é muito, mas vai ficar gravado aqui. Boa noite a todos. É que, nossa, Deus nos deu tudo, e a gente parece que vive em vida correndo atrás da morte, como se não tivesse nada. Eu estou falando de coisas espirituais. Palavra de um amigo, falei isso para mim, falou, você não viu o quanto vocês são ricos, mas vocês não usam suas verdadeiras fortunas? E eu quieto, só ouvindo, com o evangelho, deixa eu ver se está aqui na minha gaveta. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Novo Testamento. E eu folheando e ele falando, eu né? Eu com os olhos abertos, ele num certo local aqui na minha sala falando, um deles. Vocês não viram o quanto vocês são fartos e vocês não se nutrem dessa fartura? Ai, ai, ai. Eu comigo pensando e folheando. E ele começou a falar várias coisas que eu não vou saber falar, e por respeito a eles, a vocês, eu não vou repetir, porque eu vou acabar de uma forma não consciente totalmente, mas que estou totalmente lúcido, é o Edson que está falando aqui, acabar mentindo e adulterando uma mensagem tão simples e tão linda, que ele falou assim, meu filho, eu sofri muito de dor de ouvido. E muito, muito mesmo dor de ouvido. O que te curava a dor de ouvido? Se falasse de espírito. Eram os remédios caros que sua avó de madrugada tinha que descer, o bairro Agronomia, parada 21, aquela escada que mora lá sabe. É uma vila, agora é um bairro maior, está crescendo. Na verdade, sempre foi um bairro, mas na época, né? Estou com 45, eu estou falando de coisa de 40,
39 anos atrás. E botava aqueles remédios e ele aliviava e depois voltava. Você lembra? Eu falei, como é que eu vou esquecer isso aí? Dor de ouvido ninguém merece. Eu acho que dor de ouvido, dor de dente e cálculo renal é tudo de bom. Ainda eu falei um pouco diferente, né? E ele sorriu comigo e eu disse, não. Mas você lembra quando a sua avó te colocava deitado no peito dela e no colo, que mesmo com a pior dor que você sofria, a dor sumia e você dormia? Bem assim ele falou. Eu falei, rapaz, mas não é mesmo? Aí ele dizia, a dor passava. E o sofrimento? Não, porque no outro dia voltava. Sim, mas você entende a fartura que a sua avó tem? Você entende em sintonia a prosperidade que todos têm, muitas das vezes se só negam? Aí eu falei, meu irmão, foi da hora que eu falei mesmo. O que o senhor está tentando me dizer? Por mais que eu já estava captando a mensagem deste amigo. Todos, qualquer um que está me ouvindo aí, crendo ou não, não existe maior poder do que Deus. Não me importa o nome que você chame, o adereço que você dá, o arquétipo que você molda, a religião que você segue, o caminho luminoso de luz que você supostamente anda, ou assim se faz em paz. Ou, unicamente, é em paz. O suposto, por favor, não é diminutivo. Falo em sentido universalista, ok? Quando a gente fala em Deus, e eu entendi o que esses mentores falaram, esses amigos, eu primeiro senti vergonha. Depois um pouco de dor. E depois alegria. Olha que maluquice. Vergonha, porque eu falei, cara, eu fiz um monte de live aí, o Edson, até com as entidades, mas qual era o propósito disso? Provar que o Edson é terapeuta, é médium? O que me levou? Comecei a me investigar, assim, sabe? Eles ficaram, acho que uns 34 minutos, quase 35 minutos, espiritualmente minha presença pela minha mediunidade ciente, tipo, vendo, depois eu não sei. Talvez até estão agora aqui, eu sinto presenças, mas eu não estou vendo. Né? Também não preciso ver para eles estar, como vocês também. A gente nunca está sozinho, ou bem ou mal acompanhado. Mas quando eles falaram várias coisas para mim, falaram dessa fortuna que não se toca, mas se concebe, dessa fartura que não se gasta, não se deteriora, não se degasta, mas se multiplica quando a gente serve. Olha a palavra. Eu entendi que a paranormalidade, nós médios, isso é uma conversa de médios, eu vou botar meu coração aqui, eu falei que ia fazer meia hora, tem 18 minutos, eu não estou quilometrado, mas sinta onde eu quero chegar, quem quiser. Muitas vezes o Edson, no começo da minha mediunidade, tinha fenômenos espirituais, de materialização, tudo mais, eu ficava, nossa, né? Quase como se fosse um super-herói da Marvel, né? Ou da DC. Eu ficava, Jesus, que coisa incrível, impressionante. Aí depois a gente vai amadurecendo na mediunidade, a gente vai estudando as leis de magnetismo, né? As leis de fluido, a gente vai vendo que tudo aquilo vai caindo por terra. Porém, no momento pandêmico, o que se torna extraordinário é um ser humano que odeia amar. No momento de escassez, não só pandêmico, mas aonde a pandemia tá sim, fustigando com tensão, com agonia, botando para fora as mágoas, as raivas e até solidariedade, amor, nessa dualidade que o ser humano vive e vivencia, não sendo pressionado de fora para dentro, mas sendo espremido ele por si só, mostrar-se, querendo ou não, o que ele é em fato, não o que ele se faz em feitos para fora, o bicho está pegando. Então a gente ficou pensando, eu falei, caraca, velho, agora eu entendi o que esse cara está tentando me dizer. Na verdade, eu já estava sentindo. Está na hora de nós, aqueles que creem, que se dizem filhos dos orixás, que é de Deus, do Espírito Santo, que é de Deus, de Buda, Jeová, Jafé, Alá, Krishna, Shiva, Rama, Manitou, Tupã, né? Rosa Cruz, maçom, não é mesmo? A ordem de Melquisedeque, né? Os bem ascensionados, não importa, extraterrestre, não importa. Nessa hora o que importa é
o teu espiritual ser usado. E o que é o meu espiritual, Edson? O que é que esses mentores tentaram dizer que você está enrolando aí mais de 20 minutos e você não fala? Que eles falaram bem assim para mim: meu filho, o dia que você crer mais em nós, de que na espiritualidade que anima o teu semelhante, quebra a nossa sintonia. Ó, já estou me emocionando. Fazer o quê? Meu filho, o dia que você crer muito mais em nós, espíritos, seus amigos, ele não disse isso, eu estou dizendo que são meus amigos, eu pelo menos tenho, de que qualquer ser humano, na sua espiritualidade interior, não tem como escrever mais por você. Seria como se eu pedisse para uma pedra que falasse. Um burrinho, que é lindo, maravilhoso, eu amo os animais, que cantasse uma ópera. Por uma folha, ou uma fagulha de uma folha, que se transformasse no estralar de dedos, só Deus pode isso, né? Uma força magnânima, uma fauna, uma selva e uma flora do planeta inteiro. Porque você nos vê é mediunidade, isso é vulgar, simples, meu filho. Você nos ouvir é simples, meu filho. Você escrever é simples, meu filho. A mediunidade, meu filho, é simples, é pro ego, meu filho. É pro ego que ainda precisa tocar, pegar, se duvidar, morder, degustar. Não queira saber mais de nós, de que aquele irmão, que muitas das vezes nem precisa ser o outrem, mas é o que está dentro de você, que é um desconhecido por si só, que não sabe das possibilidades magnânimas de Deus, que é além da tua mediunidade, mas é pela sensibilidade, que escuta a dor do outro e se compadece, ou não. Nem todo médium se compadece da dor dos seus semelhantes, mas todo sensível em Deus faz de um tudo do seu exemplo para acalentar quem sofre, sem precisar de mentor, nem da mediunidade, mas apenas do seu princípio humano. Na lealdade, mediante aos desígnios espirituais, ou espiritualistas que segue, ou espiritista que assim leva tanto fervorosamente a bandeira. Então, eu fiquei impressionado eles falar isso, porque bate com algumas coisas que eu já falei em algumas lives, mas a forma deles falar foi tão simples, tão profunda em mim, que eu falei, oh, meu Deus, eu não faço nada. Eu ainda dependo de vocês. Eu pensando alto, ele falou, ele não falou nem que sim, nem que não, ele deu um sorriso, né? Eles, para mim, tinha elas também, 2 femininas e 4 masculinos, se eu lá posso dizer assim. E aí sorriram para mim e disseram, meu filho, então faça. Não fale o que te agrada. Fale aquilo, não que você imagina, mas o que o teu coração inspira em Cristo. E você vai ver que você não vai entender nada, mas a mensagem vai ser dada certamente a quem precisa, de muito pouco, para suprir-se pela sua própria fé e amor próprio, usando você ou outro sensitivo, o amigo, ou o nome que queiram dar, como este eflúvio de bênção. Então eu entendi que a gente tem vários ângulos para ajudar os outros, mas um dos mais poderosos é a palavra, é a mensagem. Nós somos provedores de lembranças. Nós somos manipuladores de sentires. E, de alguma forma, nós compartilhamos e comungamos um com o outro emoções. Eu sou um homem falho. Creio que como homem, como terapeuta, como profissional, que ainda estou me adequando a este corpo já há 45 anos, devo a minha consciência, creio, algumas coisas, e até a minha consciência muito mais. Mas, mediante os meus defeitos, há um perfeito em mim que é meu afeto, como de cada um que está me ouvindo. Há um Espírito Santo, um orixá em mim, e uma bênção sagrada como mestre ascensionado em mim e em ti que está me ouvindo, quando eu, de uma forma distraída e não percebida, de querer requerir provas por fora ou manter testemunho por dentro, não precisar perdoar, porque eu já nutro compaixão por mim só. Então, eu me compadeço da ignorância do outro
E eu também padeço até então, e depois me curo, mediante a ignorância de me auto-ignorar pelo mal que o outro me lançou, por fora. Então, por que ainda eu luto por dentro? Então, a gente fica analisando sem crítica. Mas eu estou falando de mim mesmo. E analisando de uma forma muito profunda o meu andamento por essas vias da internet, né? As minhas falas. E eu não falo como médium, estou aqui como Edson Luiz Garcia da Rosa, nem é como terapeuta, como mais um. Substituível como médium, porque eu não sou ninguém. Essa carcaça aqui vai ficar podre, está ficando mais velhinha. Eu me lembro que os cabelos começaram a ficar branco com 12, nossa, quase, acho que 8 ou 9 anos, já com 14 anos já estava meio branquinho. Agora nem cabelo tem, olha aí como é que é o negócio. Então, o que o Edson está tentando trazer para as pessoas médiums e não médiums, mas seres humanos, que eu creio que todos são, os que estão ouvindo, entendendo ou não, que Deus é mais sempre. Não interessa o nome que tu chama. Abençoa o arroz e o feijão que tu coma, para que ele se multiplique, não pela fantasia e alegoria de achar que um espírito de luz tem obrigação com a gente ou com alguém. Eles nos cuidam, nos regem, nos guardam, dão um testemunho da vida, porque eles não são discípulos da morte. Nós não somos imprantes do acaso, que vivem aqui na casualidade, vindo para ser comido por um Covid, ou deteriorado por um câncer, ou oprimido por uma depressão, ou dissolvido por qualquer tipo de maledicência que a gente não consegue, por si só, se soltar e se libertar. Não. Eu não acredito num Deus de aniquilação. Eu, Edson, não acredito numa força divina de orixá, a devas, a santos, a anjos, a metratons, a extraterrestres, aos espíritos que for. Eu não acredito que a vida é a favor da morte. Que a existência, ela caia da aniquilação, da separação de apenas apagar o que fez o físico e não guardar o que o espírito espalhou. Então, como eu sou discípulo da vida e não acredito na morte, por mais que essa porta eu há de transpassar, como uma momentânea desconhecida pelo meu descuido e de esquecimento, que eu já passei muitas vezes por ela, eu vou fazer de um tudo, para neste momento de pandemia, e não só neste momento, eu ser mais um. Mais um médium, mais um terapeuta, mais um psicanalista, mas acima de tudo, ó meu Deus, que o Senhor provê isso no meu coração. Cala minha boca para o julgamento. Cega meus olhos para a indiferença à vida alheia. Ensurdece os meus ouvidos para a melancolia, a euforia, a alegoria, a conveniência, a imprudência, de cochichos, de bochichos, que internamente irrita-me, porque externamente fazem jus de uma forma como certa, seleta, mostrando no cafofo secreto da minha intimidade aonde está, não a minha alegoria que eu mostro, mas aonde está a doença que eu nutro por desamor. Oh, meu Deus, liberta-me desta cruz que queima por dentro. E também permita que, através desta súplica, desta conversa, dessa oração, que eu me solte das amarras e das cruzes que me congelam por fora, aonde o meu amor se milita a um status de médium, ou a uma postura de religião, ou a um consenso filosófico religioso, e até espírita ou espiritual, ou espiritista ou espiritualista, mas permita, Senhor, no fundo de minha alma, que eu não perca o tino, mediante este planeta cheio de humanidade. Humana árvore, humano animal, humano pedra, humana ar, humano você que eu estou vendo aí com várias cores, bicolores, graças a Deus. Humano, seja quem for, nós somos um jardim no pátio ou no terreno crístico de Jesus, aonde ele, com Maria Santíssima, rega-nos com esperança, com indulgência, com compaixão, brotando em nós por nós mesmos um pouquinho, né, dessa centelha da divina providência, desse sentir
fraternal que o afeto nos dá, que a afabilidade nos doa e que o benemérito de ser eternos nos presenteia. É esse sentir que vai além de palavras, que não precisa dar sentidos, nem muito menos eu sentir nó nas tripas para ter emoção, ou fundir meus miolos para dizer que penso positivamente bem. Então, nós estamos tendo, como deuses, talvez pequenos, ou alguns se acham grandes, mas com certeza deuses, alguns sabem, outros não, dentro de si a oportunidade, não de provar para o outro que você sabe, e impor para o outro quem você é, mas sentir e degustar por si só aquilo que te anima. Sentir e fruir por si mesmo aquilo que lhe reanima a vida, não só para ficar como uma caricatonha feia, sobrevivendo através da própria sorte, entre uma esperança superficial, escrava do bem e do mal, dando testemunho da vida que vai para a morte, ou quando não, das casualidades fatídicas, fatais, ou apenas casualidades entre a sorte e o azar. Olha, é ruim demais crer num Deus assim. Um Deus que cria isso é muito pequeno. Porém, como fruto dele, eu entendo que tudo o que está acontecendo não é fantasia e alegoria. A dor, a sofrimento, a ranger de dentes. Muitas das vezes a gente vê pai contra filho, filho contra pai, as famílias se desunindo, mas o que Deus tem a ver com isso se ele já nos doou a vida? E mesmo assim, com esse maná da fraternidade, com esse alimento da eternidade, a gente consegue pegar a vida que é soberana no seu expandir, no ir, e a gente consegue apenas sobreviver a mesma. Olha só. Mas não viver a própria com dignidade. Por si só. Então eu fiquei hoje ouvindo esses irmãos, e parece que passou um filmezinho na minha cabeça de coisas boas e ruins, acertadas e erradas que eu fiz em minha vida. E me deu essa vontade de fazer essa live, que já está 2 minutos a mais, e dizer para o universo, me perdoe a quem estiver ouvindo, que talvez eu machuquei e feri. No fundo de minha alma, foi o meu desespero de agonia que talvez falou por mim, mas não dialogou. Foi o meu ouvido cheio de maldade, de malícia, pelas minhas carências descabidas e oprimidas pelo um adulto que se mimou. Então eu peço perdão às pessoas carnadas e desencarnadas, no fundo de minha alma, porque eu só sou mais um. Eu estou passando aqui, mas agora eu reforço que Deus opere no coração de todas as pessoas, e que pedir perdão não é se humilhar e nem fazer bonito e nem ser humilde. Todo pedido de perdão ao outro, verbalizado ou não, é um convite de consciência a você não fazer o bem, é a você não sonegar mais o seu melhor. É um convite a você mesmo não maltratar o seu pior, mas a você não fazer mais mal ao que precisa de cura pelo seu carinho, pelo seu autoafeto, zelo. Isso não é ser narciso, isso é ser paciente. Isso não é ser convencido, nem muito menos vaidoso, isso é ser prudente. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, já dizia Cristo Jesus. Então, terminando essa live, que foi mais uma conversa, de coração aberto, dando testemunho ao Novo Testamento, pelo menos do meu mestre, Jesus, eu venho aqui dizer, em nome dele, que eu permito que todas as pessoas que se afinizarem, todos os dias pela manhã ou no seu momento, agradecer a vida ao pouco ou ao muito que tem, materialmente falando, mas agradecer a vida no fundo de nossas almas, a fartura acumulada que temos, que talvez por ignorância ainda nós não nos estabelecemos confortáveis nela porque nós não nos acreditamos, nós não nos confiamos nessa fartura. Então, bem-aventurados sejam aqueles que são pobres de espírito, não porque são miseráveis, mas porque ainda são intimidados por si só, e ainda são contraídos por si mesmo e reprimidos, ou por alto mimo,
ou por negativa, por que não dizer, mediante a ansiedade do alheio e a carência de quem está no seu meio, ou até mesmo a posse, a submissão, a subjugação que a gente acaba aderindo ao nosso meio, coração sofrido. Então, que Deus opere. Em nome de Cristo e em nome de Jesus, eu vou terminar essa live abrindo. Vou tentar ler, porque eu não consigo, mas como já tem uns amigos aqui, eu estou sentindo, mas não sei quem é. E lendo. É muito pequenininha a letra, é só mediunizado mesmo para mim ler, viu? Mas eu vou tentar interpretar da minha forma. É capítulo 4, tá? É de 3 a 4, João, interessante. Interessante. Eu vou fazer outra coisa. Seja que Deus quiser. Como eu sei que Márcia está me ouvindo, que é minha esposa, pela primeira vez já aconteceu isso, mas se acontecer, ela depois desliga aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, e eu vou me deixar me levar. Não estou aqui para receber aplausos. Não interprete isso como bonzinho, não, porque eu não sou bom. Nem como caridade, porque eu preciso da maior caridade de eu me ajuizar. Nem como humildade. Eu só estou tentando dizer que a minha parte eu vou tentar fazer com mais dignidade. Para minha consciência. Para minha paz de espírito. Se isso surtir efeito em alguém ajudar, que Deus seja testemunho, mas não o meu orgulho, não a minha vaidade, não o meu egoísmo. Porque como médium, como ser humano, eu sou mais um. Mas como filho de Deus, a minha ajuda é necessária, como a de vocês. E a minha não ajuda faz falta, como também a não participação de vocês, nem se for numa oração, e numa prece, um copo d'água, invocando os nomes de Deus, dos bons espíritos, a vida alheia à tua existência, circunferenciada na sua aparência, mediante ao físico que você carrega como carcaça, corpo. Valeu? Boa noite a todos. E vamos lá, vou ficar aqui com a mão no controle para depois desligar. E que Deus abençoe a todas as famílias. Divino Mestre Jesus, que sois todo poder e bondade, que sois todo luz na divina e assim em feto caridade. Que brote em germinar contínuo, no esvasculhar da esperança do infinito que se fazemos no oásis de criança feliz, que sorri, mediante até mesmo as dores e sofrimento, mas não com os lábios dos lamentos aonde o físico muitas das vezes caracteriza, mas que sorri pelo espírito desperto, pela alma leve, pelo ego disciplinado e assossegado, no conviver da partilha e do comungar comum, porque me amo sem impor condicionamentos. Então não dou condições ao meu próprio amar, a vida alheia. E assim se estenda, Senhor, este convite lúcido à vida, às casas, aos seres, à alma, ao espírito, ao ego, à consciência e à mente de cada um de nós. Não são palavras, Senhor, que decoro com os lábios. É testemunho que brota do meu coração. Não há maior poder de que Deus. Então, aparta-te de mim todo e qualquer tipo de sentir invasivo, agressivo e emoção que me sufoca e pensamento que muitas das vezes quase me enlouquece, mediante até mesmo os momentos, quem sabe alguns que não têm o que comer, o que vestir, onde morar, ou o que fazer. Mas, Pai, eu não posso esquecer jamais que a esperança faz parte do meu espírito, e ela é imortal. O meu amor próprio é o testemunho da sua existência atemporal por dentro de mim, que nem o infinito comporta, mas só um sentir de amor gratuito que eterniza. A princípio, pelo que eu já nutro. E assim, Nossa Senhora e os bons espíritos de luz na casa de todos possam materializar, nutrem-se com amor, o amor próprio, vence a dor, o oprimento, e vence em si qualquer tipo de momento negativo através do positivismo, que não é apenas positivo, mas é lúcido. Ele faz, ele transforma. Então, Jesus coloca não só neste copo d'água
mas nos corpos, nas vibrações, nos seres que assim talvez possam se sentir envolvidos ou tocados, não digo por essa oração, mas por esse coração que lhe dá testemunho, ó Senhor. Unge o cérebro que necessita de paz, o coração que precisa de brandura, a emoção que necessita de afeto e de calmaria, e os sentimentos que necessitam do calor deste amor próprio que tudo dignifica, amplia, purifica, porque qualifica, não apenas quantifica. Sabemos que isso pode até não colocar comida na mesa, ou mudar alguns padrões físicos, mas sabemos que quando nós comungamos em Deus nos nossos princípios mais íntimos de ser espiritual, a esperança transforma pela nossa atitude. Aí está Deus por nós. O raciocínio transforma mediante o predomínio de fazer, mesmo com medo e com culpa. Mesmo temendo, a gente faz. Aí está Deus que transforma. Então, a única coisa que peço, Senhor, e já agradecendo, é a bênção por todos os irmãos que possam estar nas ruas, nos hospitais, que infelizmente a gente muitas das vezes não lembra. Da mesma forma que eu peço a meus filhos, a minha vida, que eu possa dignificar esse testemunho, que o que me resta de vida eu possa, nem se for uma palavra, ou num olhar, dividir o meu melhor com o outro. Porque só dividindo o nosso melhor com o outro, que é o que há de espírito dentro de nós, através de sentimentos bons entre sentimentos ruins, não tem problema, ou emoções ruins entre afabilidade boas, ou até raciocínios lógicos e um luminoso entre pensamentos sisudos e negativos, não importa, mas que eu possa doar muito mais isso ao outro, porque é o outro que busca por dentro de mim a minha própria cura. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.